Bem-vindos a mais um podcast onde aqui nós não temos papa na língua, embora eu não saiba muito bem o que significa isso. Mas a Nem gente, falo nada. a gente está aqui com mais uma colaboradora, a gente está aqui com a Gláucia, que trabalha no período noturno, é isso? No Sim, hospital. Há quanto tempo você já está lá? 12 anos. 12 Mas anos? é outra instituição, né? Foram algumas. Ah, tá. Você está Essa há 12 anos? atualmente, essa atualmente tem 9 anos. Mas 9 é anos? 9 anos. Uau. Então você já deve ter visto coisas Um ali. pouco, Um pouco. um Então, pouco. vocês já viram que hoje o assunto vai ser meio sobrenatural. Cabuloso. Tchurururu, tchurururu. É É, que assim, cada porta de quarto que você abre é um Kinder Ovo, né? Você sabe o que você vai encontrar, o que você vai ver. é a Então, é surpresa, a né? surpresa. Ai, meu Deus do céu. Então Acontece. conta um pouquinho pra gente. Várias coisas. O que Mas que te surpreendeu mais? Eu sei que você deve ter visto 12 anos trabalhando no período noturno, você deve ter assim, visto não muita tantas, né? coisa. Mas assim, algumas coisas que aconteceu no decorrer, né? Que ficou marcado, não tem como esquecer. São experiências que você vive, isso não se repete. Falar, nossa, toda semana acontece, todo mês acontece. Não. Mas no decorrer desse tempo já aconteceu algumas coisas assim que você, né? Quem acredita, não acredita, não sei. Aconteceu comigo. E você vai contar pra gente? Ponto. Agora? Oh. Então, ó, fiquem ligados aí que a gente vai escutar uma história aí de alguém que trabalha no noturno. Ai, É, meu Deus de do céu. madrugada, silenciosa. Mas vamos lá, Ai, Glaucia, pode posso ir. contar? Claro, deve. Então, é Eu tô assim. louco pra saber também. Então, duas coisas que aconteceu comigo e assim, que ficou, marcou e nunca esqueci. Plantão normal. é, Sabe aqueles pacientes que ficam internados assim muitos meses mesmo? Seu plantão é de Isso, quantas horas? 12? 12. Ah. Então, aqueles pacientes que tá lá há muito tempo. Às vezes tem paciente que já chegou na instituição de ficar mais de um ano. Não tem condições de ir para casa. O convênio não tem uma retaguarda para dar um suporte. Então, a família deixa. E aquilo vai ficando, enquanto a pessoa está ali, em condições de permanecer na unidade de internação, vai Quer ficando. dizer, o hospital não pode mandar pra casa, tem que dar Não, todo o tem que dar o suporte, mesmo se a suporte. pessoa não tiver pagando o convênio, é Não tem, isso? né, não Não tiver importa. condições. Muitas vezes, assim, acontece da família, né, entrar na justiça e ter liminar, né, o hospital é obrigado a dar assistência. Mas pode, toma que leva o seu parente que é seu. Olha a informação que a Não. gente tá passando aqui. Ai, meu Deus do céu. Acontece, gente. É Mas tá na normal. lei, né? Tá na lei, é Tá na lei, lei. né? Mas hoje em dia é pouco, porque os convênios, eles têm hospitais de retaguarda. Então, eles já se respaldam por isso, né? Então, tem uma situação assim, o hospital tem como oferecer para a família, olha, a instituição aqui não tem como abrigar, mas tem um hospital de retaguarda pelo convênio que dá todo o suporte que o paciente precisa. Então, hoje em dia é muito pouco E acontece. o atendimento lá também é bom nesses hospitais de retaguarda? Muito bom. Eu já trabalhei, já dei assistência em alguns, assim, como cuidadora, né? Onde eu trabalho, mas assim, nos meus outros dias de folga, né? Já fui cuidar de paciente que estava com a gente nessa. Foi para o hospital de retaguarda. Tem uma ótima assistência. Tem que escolher a dedo, né? Às Bom, vezes o hospital dá 2, 3 opções para você ir olhar e ver o que, que é mais viável na condição que a pessoa está precisando, né? Mas, enfim, hum. esse paciente estava lá, já tempos e tempos. Acho que tinha o quê? Uns 4 meses que ele. E a rotina era a mesma, todo plantão. E era um paciente que a gente já sabia o histórico dele. Ele entrou na instituição consciente, orientado. Ele tinha consciência total do tudo que ia acontecer, porque ele tinha sofrido um trauma, ele precisava fazer uma cirurgia na cabeça. Hum. Então ele assinou todos os termos sozinho. E lá na hora da internação, Ah, tudo, tá, né? mas o problema que ele tinha na cabeça não deixou ele senil. Ele Não, raciocinava. até então ele estava normal. Fez todo o Hum. processo pré-operatório, consciente, certinho. E aí, só que ele sabia do risco. Ele sabia. Se ele Uhum. passasse pela cirurgia, ele sabia do risco que ele teria.
Então, assim, mas o caso dele era grave também e ele não tinha muita opção. Tipo, eu corro o risco de fazer a cirurgia e Que era um ficar aneurisma? vegetativo, ou eu vou a qualquer momento, isso aqui tinha que drenar de algum jeito, né? Já estava afetando, né? Hum. E aí ele deu o telefone de um sobrinho, que era o único parente mais próximo dele. E assim, o único contato que tinha. Então, assim, ele fez todo o processo, até na cirurgia, ninguém nunca veio, nunca recebeu visita. Era uma pessoa só. A assistente social entrava em contato com esse sobrinho, avisando tudo que estava para acontecer, biriri, biriri, mas assim, nunca apareceu. Então, aí passou pela cirurgia, teve aquele pós, ficou na UTI um tempão, aí veio para nosso setor, que é setor de internação. Quando é um paciente assim, o que a gente faz? Deixa sempre perto do postinho de enfermagem, os quartos mais. E a porta fica sempre entreaberta. Porque é um paciente que fica sozinho e demanda muita assistência. Então não tem como, por exemplo, não fica alguém lá, porque se tiver um movimento ou alguma coisa estiver acontecendo, alguém chamar. Não tem ninguém. Então, assim, por isso que a porta fica entreaberta, porque toda hora a gente está passando. Sempre um ou outro passa. Ah, não, se eu falar, Uhum. tá ok, tá tudo certo. A bomba tá funcionando, o oxigênio tá ok, tá tudo bem, ele continua, né? E é um paciente que não, assim, depois da cirurgia, infelizmente, foi uma cirurgia que não deu certo. Não é que não deu certo, o risco era esse. E, infelizmente, aconteceu, que ele Ele ficou em ficou estado vegetativo. vegetativo. Então, ele já não respondia mais nada. Era um paciente, assim, que do jeito que você punha, ele ficava. Se você fosse lá, mexesse na mãozinha dele, apoiava a mão, mexia, sentava um pouquinho, voltava, muda de decúbito pra lá, pra cá. Do jeito que põe, fica. Ele não respondia nada, nada. Só que assim, a gente que cuida, que tá ali todo dia, você tem uma rotina. Uhum. Você conversa com o paciente normalmente, você conta pra ele: "Ih, seu fulano, hoje foi chuva o dia inteiro, peguei o ônibus, mas foi um caos pra chegar aqui, pipipi, pipipi". Tá lá fazendo as coisas e contando pra ele das notícias que tá saindo no jornal, Mesmo ele em estado mesmo em vegetativo. estado vegetativo, não importa. Por quê? A gente, assim, que é da área da saúde, você pensa assim, sempre a gente tem essa informação. Você nunca deve tratar aquele paciente como se ele não tá ouvindo nada, não tá percebendo nada. Até porque quem está em estado de coma depois, quando Já acorda, né, quando aconteceu, já retorna, aconteceu vários casos de fala que relatos, houve. assim, principalmente colegas meus que trabalham em UTI, elas são chamadas, às vezes depois que o paciente acorda, que ele fala: "Eu quero ouvir a voz, porque eu sei quem é que estava cuidando de mim", porque eu nunca esqueço, assim, é de emocionar, de você saber assim, nossa, a pessoa e a pessoa chega e conversa com ele e fala: "É você, eu sei que é a sua, eu sei que é você conversava comigo o tempo todo". Então, assim, é muito legal. Então, assim, a gente nunca menospreza, porque tá lá vegetativo, tá inconsciente, não tá respondendo nada, você entrar, muda, sair calada, faz o que você tem que fazer e tchau. Não. Então, sempre foi aquela rotina. Pegou o plantão, vai lá. Ah, hoje você tá com fulano? Tá, tô com fulano. Então, a minha rotina era essa. Entra no quarto, verifica tudo, se tá tudo ok, porque sempre passagem de plantão. Coleguinha, tem um coleguinha que é muito legal, né, no plantão anterior, às vezes ele quer ferrar com a sua vida mesmo, aí às vezes deixa alguma coisa fechada, aí se você não observa, quando você pega o plantão, dá tipo assim, daqui 2 horas você vai lá, tem uma dieta fechada. Como assim? Pegou o plantão às 7 da noite, você foi ver que estava fechado às 9? Tinha que ter olhado na hora que você entrou. Então a gente olha tudo, tudo. E aí chegou meu plantão nesse dia, depois de vários meses cuidando, né, entre um plantão e outro, cuidando dele, eu estava com ele no plantão. Cheguei no quarto, encostei meu carrinho, a porta entreaberta, eu já entro. Oi, boa noite, seu fulano, eu sou a fulana de tal, a Gláucia, né? Tô aqui para prestar assistência, peguei então agora à noite, vou ficar até de manhã. Ah, e fui contando e conversando. Nisso, sempre assim, tem a cama, o leito do paciente e tem a poltrona que fica do lado, Do pro visitante. acompanhante do visitante. Aí, entrei, cumprimentei todo, né? E eu olhei, a poltrona fica atrás da porta, né? Quando você abre a porta, a poltrona fica lá no canto. Um senhor sentado na Você não poltrona. conhecia? Não, Nunca nunca tinha vi, visto? nunca vi.
Mas, Como que ele era, esse senhor? grisalho, de óculos, ele usava jaleco de médico, tinha um símbolo, mas era um símbolo, assim, parecia muito antigo, sabe? Muito, eu não sei como descrever, Da medicina. da medicina. E muito alinhadinho, arrumadinho, perninha sentado, perninha cruzada, as mãos. E Hum. o olhar fixo. Eu entrei, cumprimentei o nosso paciente, conversei, olhei tudo que estava funcionando, olhei a bomba de infusão, bomba de E esse senhor morfina, ali sentado. sentado. Parecia médico. Parecia um médico. Eu acho que ele era um médico, Ah, tá. É. entendeu? É. E aí eu, boa noite. Ele só abanou a cabeça. Eu pensei comigo, falei, que tem nessa situação? Falei, Uhum. vixe, não quer assunto. Então, se ele não quer assunto, vou manter, vou fazer o trabalho. Se ele quiser conversar, bem, tudo bem, né? Continuei. Fiz todas as minhas anotações de início de plantão lá, né? Com tudo direitinho, olhei tudo que estava funcionando, né? Mexi, olhei, né? Tá bom. Aí eu só, né? Antes de voltar pro carrinho, olhei para ele e falei assim: o senhor vai passar a noite? O senhor vai passar a noite hoje? Ele abanou a cabeça que não, Quer dizer, não falava nada. nada. E aquele olhar sereno, fixo, sem assim. Não tinha muita expressão. Hum. Não tinha expressão, nada de tristeza, de alegria. Não, neutro, mas assim, aquele olhar parado, assim. E ele ficava te olhando enquanto você fazia as coisas? Não, olhar fixo, reto. Pra onde? Direto, assim. Sentado na Pro nada? lateral. Olhando pro Pra nada? frente. Que Tipo, loucura. sentado, assim, Que loucura. quietinho, parado. Eu continuei. Mas como ele não falou nada, eu já tenho, né, já acontece várias vezes de acompanhante, às vezes nem olha pra você, nem cumprimenta, você fala um boa noite, a pessoa com a cabeça baixa, ela tá e fica. Então, às vezes, você nem dá muita importância. Você fala, tudo bem, tá, né? Trabalho, tá bom. Anotei tudo, perguntei se ele ia passar a noite, ele balançou a cabeça. Aí eu voltei pro carrinho encostado na porta. E a porta, quando você abre, a poltrona fica atrás. Então você não tem visão de tipo assim, eu tô aqui na porta, um exemplo, né? Tô aqui. Aí você abre a porta, a poltrona fica aqui, o leito, né? Aqui tem um tipo, espaço, né, do quarto, né? Que no fundo é o banheiro. Então eu tô ali na porta, arrumando as coisas, tudo, organizando. Aí minha colega que tava do quarto do lado, né? Pastei um pouco, falei, nossa, fulano, você viu hoje? Ele tá com acompanhante. Nunca, esse tempo todo, nem Ah, porque aquele. nesse tempo todo, nem esse Não, sobrinho não, dele. nunca apareceu. A assistente sempre era pelo telefone. Passava o quadro dele, o estado que ele tava e pronto. Uhum. Eu pensei, nossa, hoje ele tem acompanhante, que legal. Mas ele disse que não vai. Ele bandou a cabeça e falou que não vai passar a noite, não. Mas também não quis assunto. Tá. Ela falou, que bom, né? Pelo menos vai ter alguém pra olhar ele, né? Bom, voltei pro carrinho, tô lá arrumando as coisas, e ajeitando pra poder voltar pro quarto. Arrumei a bandeja. Quando eu entrei dentro do quarto, já passei direto pelo pé né, do leito, assim, pra dar a volta. Que eu entro, que eu olho, cadê? Não tinha ninguém na poltrona. Esse senhor que você tinha visto, Não, não tinha possibilidade dele ter não saído pela tinha, porta. não tinha. Eu olhei olhei, falei, cadê? 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 Voltei. Falei, será que ele foi no banheiro? A bandeja no carrinho. Voltei, a luz do banheiro apagada, a porta fechada. Mas você tentou abrir a porta? Calma, peraí. Bati na porta. Falei, oi. Isso eu já tremia, eu tremia da cabeça aos pés, igual uma vara verde. Bati na porta, eu falei, oi, tem alguém? Tem alguém aí? Nada, aquele silêncio e a luz apagada. Abri a porta, não tinha ninguém. Não tinha ninguém dentro do Que banheiro. loucura. E não tinha como ele sair. Não tinha como ele sair.
Por quê? O meu carrinho tava entre a porta e o corredor. A Você olhou porta a entre a janela? frente. A janela também não tinha como sair. Não, lógico que não. Quarto andar, quinto andar, eu acho, na época. Não tinha como. Eu não tinha, eu tava tão pálida, eu tremia tanto, que eu chamei, quando eu saí, sabe como você não consegue ficar em pé? Eu me segurando assim, eu, foi, a gente não saiu daqui. Ela falou, não. Eu falei, então, a gente não saiu daqui, a gente não saiu daqui. Ela falou, como? Por quê? Ele não tá aí? Eu falei, não tá, ele não tá. Ela falou, no banheiro? Eu falei, não tá no banheiro, eu já fui olhar no banheiro. Ela falou, você tem certeza que E tinha... você toda arrepiada. Meu filho, você não tem ideia. Cabelo, não tinha mais nada na cabeça. É uma situação, olha, gente, é extremamente, assim, Mas, surreal. mas se bem que se você viu, você também tem um certo grau de mediunidade. Mas eu nunca, em quantos anos, nunca vi, nunca Ou se aconteceu. tiver algum espírito aí ouvindo a gente, quiser dar um palpite Dá um do que aconteceu, opinião do que ela é aconteceu. médium, ela conseguiu ver, porque talvez eu ouvi falar de ectoplasma, o senhor solta o ectoplasma e materializa aquele espírito. Mas por que que ele se materializou para você ver? Você estava com alguma dúvida? Nada. A Nada. única coisa que eu tinha a gente não pode ter, né, dó, fazer pena. Mas assim, você sente pela pessoa. Você tá cuidando, você tá todo dia ali cuidando, e você vê assim que não tem ninguém que. Nem que for uma visitinha. Não vou dizer pra pessoa ir lá passar a noite, porque todo mundo tem seus compromissos hoje, né? Uhum. Muito, muito difícil, né? Às vezes a pessoa também não tem condição de bancar um cuidador, né? Financeiramente mesmo. É caro, não é barato, é caro, né? Mas assim, aí você cuida, você olha, vê dia, plantão, pós-plantão e ninguém. A pessoa não tem ninguém. Você fica com aquele sentimento assim, fala, poxa vida, né? Caramba, por que que não, né? Nem uma visitinha, ninguém vem, né? Falar um oi pra ele, né? E nesse dia ninguém viu. Ninguém viu. Não, ninguém viu. Ele não era uma pessoa. Ele não saiu daquele quarto. Porque não tinha como. O meu carrinho estava parado na porta. A gente usa os carrinhos de trabalho parado na porta do quarto. A minha colega do quarto do lado. Foi o tempo assim de eu encostar no carrinho dela e falar: então, ele tá com a gente hoje, legal. E voltar, abrir gaveta, mexer gaveta na porta do quarto. Impossível, porque de qualquer forma, se ele saísse na porta, ele tinha que ir para a esquerda ou para a direita, porque para frente é parede, não tem como. Então a gente estava ali. O elevador à esquerda, não tinha como, uma distância grande né, do corredor até pro elevador. Qualquer pessoa. A gente ia ver ele saindo. Ele não saiu, ele não era uma pessoa. Não era uma pessoa. Então, isso pra mim, assim, ficou. Aí hoje, Ai, ai, ai. depois de passar por, né, essa situação, graças a Deus, isso nunca mais aconteceu comigo, de presenciar, de ver, né? Assim, já senti. Isso você sente direto. Muitas vezes, um exemplo, às vezes eu tô lá no corredor, já. Sentir a presença de alguém, que alguém tá te observando, essas Não, coisas? não. Ah, Sabe o que aconteceu? Já várias vezes. E assim, uma situação também muito, né, esquisita. Eu tava no corredor arrumando as coisas, arrumando. Porque meu carrinho, assim, né, de todo. Claro, né? Cada carro tem as suas gavetas com as medicações dos pacientes. Então você encosta o carrinho ali, você organiza, você arruma, vê os horários e tal. Tô lá arrumando e aí só ouvi assim: vai no 211, vai no 211. você ouviu como isso? O meu ouvindo. Tipo, no seu ouvido É. ou dentro da sua Vai cabeça, uma intuição? dentro da minha cabeça, não era uma voz no ouvido, mas aquilo ficava na minha, vai no 211. E eu tinha acabado de fazer Uma a ronda, intuição, então. não era intuição. Aquilo falava pra mim, era dentro da minha cabeça, vai no 211, Hum. vai no 211. Aí eu tinha acabado de passar a ronda, porque lá você não fica muito tempo sem passar a ronda, 1, 2 horas no máximo. Quando é paciente crítico, você com meia hora, 1 hora, você vai dar uma voltinha, vai no quarto, olha. Eu tinha acabado de fazer todas as visitas. Eu estava no carrinho organizando as coisas, tudo, né? E na minha cabeça, vai no 211, vai no 211. Eu,
mas eu acabei de vir de lá, mas vou fazer o quê? Vai no 211. Eu fui no 211. E você não se questionou qual que era Não, essa vozinha? Não, porque era, tipo, calma, era tranquilo, era uma coisa, tipo, vai no 211. Só Hum. vinha aquilo na cabeça. Eu falei, caramba, cheguei no 211. Entrei. Quando eu entrei... O que vocês acham que ela vai encontrar no 211? Ai, Ai, senhor. meu Deus do céu. Um paciente, ele já era idosinho, todo confuso. O acompanhante dele, sei lá se tomava remédio pra dormir, roncando na poltrona lá no sofazinho, dormindo, pois ele não atravessou em cima da grade da cama, com bomba de infusão, catéter, Ah, o oxigênio. paciente, ele se levantou. Da cama. O que ele tinha? Ah, eu não sei se era Alzheimer, confuso, não lembro na Ah. época direito. Cheguei no quarto, ele tava meio que a metade do corpo meio na cama, a outra metade pro chão, aqueles catéter tudo pendurado. Quer dizer, você sabe quando é que eu ia voltar ali naquele quarto? Ah. Depois de 1 hora, mais ou menos, porque eu já tinha passado ronda. Ou seja, ele... Ele ia ficar ali com catéter central, o equipo lá pendurado, tipo aquilo... Ah, se aquilo rompe, tá Você na pensa, artéria, na né? Tá na artéria. carótida. Então, você pensa, e o cuidador dele lá, o acompanhante, não lembro se era um familiar ou se era cuidador, dormindo. Então, eu acredito que é porque não era o momento dele, alguém te intuiu aí. Entendeu? É aquilo na minha cabeça, Quando eu ficava. falo alguém, algum espírito, né? Intuiu você. Gente, não tem explicação, porque um silêncio de madrugada e você vai no 211, vai no 211. Mas eu não ouvia voz, era aquilo dentro da minha cabeça, vai no 211. Que loucura. E assim, e o instinto é tanto de cuidado, você não pensa. Que você não pensa, fala assim, será que eu vou? Será que eu vou? Não, você vai. Você vai, porque assim, é um paciente que tá sob sua responsabilidade. E aquilo na minha cabeça, vai no 211, vai no 211. Ai, meu Deus Vai, do né? céu. Mas outra. Enfim, essa foi uma história... Você intuiu, viu um espírito, ou seja, você é médium. Se tem algum espírita aí que entende do assunto, ela é médium ou não é? Pelo que eu entendo, ela é para poder intuir as coisas desse jeito, para poder ver. Ver é raro? Ver foi essa única vez. Eu nunca mais. Como que você eu sabe? Pedi. Às vezes você já pode ter visto e também não consegui. identificou. Não identifiquei. Exatamente. Isso Essa foi a que você conseguiu E identificar. tem vários relatos de colegas assim que vê, por Então exemplo... conta que tá eu muito entrei- legal esse assunto. Eu entrei no quarto, nossa, o doutor fulano acabou de sair de lá. Ok? Ah, o doutor, tipo... Não, mas não tem esse médico aqui no hospital. A pessoa te falando. Tem, às vezes contando, assim, no postinho de enfermagem. Não, tem fulano, sim. Eu vi, ele tava lá no quarto, atendendo o paciente. Falei, não. Então, assim, tem vários relatos. E tem um outro, que é muito interessante também. Esse também eu vivenciei. Então, conta. Esse foi bem cabuloso. Trabalhava na instituição e era um setor, assim, que é muito triste, porque pacientes, assim, fase Não é esse terminal. hospital que você tá hoje? Não, não é não. Esse é outro. É outro hospital que Outro você viu, que você vivenciou essa... Isso. Tá. E esse Então outro... não é do hospital, você é médium. Certeza. Não, acontece, às vezes. Você tem um... eu não sei, A gente vai nunca... trazer aqui um dirigente de centro espírita. Ele e ele vai poder esclarecer toda essa... uma lucidez Exatamente. aí. Porque eu nunca procurei... Mas vai ficar para um outro podcast, não é esse? Eu nunca procurei, nunca me interessei pela... Já li algumas coisas sobre, né, a doutrina espírita, mas assim, nunca aprofundei. Acho que eu não tenho, assim, controle pra esse tipo de coisa, entendeu? Eu prefiro deixar quieto. Aconteceu, não senti, assim, peso, não senti... Uma energia ruim, algo ruim. Não. É o susto, né? No caso desse senhor que aconteceu, pra mim Sai foi fora assim, do normal. foi impactante. Porque nunca vi na minha vida, nunca senti, assim, nunca vi, né? Esse foi, então, bem forte. Mas conta esse daí. Então, esse outro. Aí, então, e nesse setor... Era outra instituição. Outra instituição. Esse setor é um setor bem pequeno. E, assim, é setor de pacientes em fase terminal. Oncologia.
Então, assim, tinha uma chefe nossa que eu acho que ela era meio narcisista. Hoje, lendo um pouco sobre narcisismo, hoje eu entendo Aham. que ela era um pouco narcisista. Isso é um outro assunto, né? Mas, enfim, Ah, a gente vai abordar muito esse assunto. Se ela bem que você deve ter assistido os vídeos que eu fiz, né, junto com então, a psicóloga. exatamente. Aí, naquele vídeo, você capta algumas coisas, você fala assim, Alguns poxa vida, comportamentos, né? atitudes das pessoas, né? Uhum. Principalmente narcisismo em chefia, né? Que é uma coisa que É super normal. normal e a gente sofre muito. Eu sofri, assim, na pele. Nossa, tem uma história pra contar que hoje eu vejo que é isso, que na época eu não sabia, nunca me liguei, nunca ouvia, mas, que não é. Só conhecimento liberta, né? Exatamente. E esse é o objetivo do podcast. Então, ótimo, tá Passar vendo? informações. Olha, essa questão de narcisismo com o chefe, um dia, se você quiser me chamar pra me falar sobre o assunto, eu vivi na carne, na pele, Legal. o assunto. Então, aí nessa instituição, então, assim, a gente chegou, né? Meu primeiro emprego, era animada. E aí eu fui escalada para ficar nesse ambulatório. E onde eu recebia os pacientes já de outro, às vezes de outro estado, porque posso até falar, lá da Santa Casa, lá no centro de São Paulo. Era Uhum. uma instituição que ela recebe pacientes assim do Brasil inteiro. Então as pessoas já chegam ali com o diagnóstico fechado e é encaminhada para o tratamento. Tipo assim, eles moram ali, pacientes. Então, e a família tem também uma casa de apoio. Hoje em dia, não sei se tem mais, porque devido à crise que passou, né? Tem uma casa de apoio que acolhe o parente. Então, o paciente, ele recebe quimioterapia, ele faz todo o processo, quando precisa de um transplante de medula, que eu trabalhava bastante com transplante de medula. Então, é longa a permanência dele. Transplante de medula, leucemia, né? Transplante de medula óssea. E aí, o que acontece? Chegava desse ambulatório, todo mundo falava assim, mas vai ter coragem. Ninguém fica aqui. Aqui as pessoas ficam um mês, dois e já vai embora. Era setor infantil? Não, adulto. Eu falava assim, mas é um setor tão legal de trabalhar, tão bacana. Mas pessoas mais antigas, né? Aí tinha uma senhora lá, que ela já trabalhava há muitos anos na Santa Casa. E ela sempre falava assim, meu filho, você não vai ficar aqui, não. Ninguém fica aqui muito tempo, não. Mas por quê? É tão Eu ficava gostoso. gorando. É tão gostoso de trabalhar aqui, tão legal, né? Ela falou assim, você vai ver, daqui a um tempo você me fala. Normal. E essa chefe sempre falava assim, olha, doutor fulano, ele sempre vem fazer visita aqui. Eu, não sabia nada da equipe, nem conhecia. O doutor fulano sempre passa visita aqui, viu? Normal, né? Cheio de médico, especialidades todos, né? Multiprofissionais, né? Então tem um atrás do outro, né? Ela fala assim, ele vem, senta naquela cadeira lá, ó. Eu vou falar pra vocês, viu? Ninguém senta naquela cadeira, hein? Que aquela cadeira é dele. Tá bom. Passou, mas eu nunca entendi. Aí, alguns dias depois, ela falando que ele vinha, era um espírito, ele vinha, sentava na cadeira lá, e ela via ele. Outras pessoas, eu nunca vi. Peraí, essa sua chefe, Ela via ele mas ela sentado. sabia que era... Ela sabia. Porque ele já tinha falecido há muitos anos. Foi quando fundou Mas... praticamente a Santa Casa. Ela Ai, sabia. Por quê? Vendo ele, ela procurando nas fotos de antigamente da Santa essa Casa. sua chefe. Minha Mas chefe. só ela via, ninguém mais Não, viu. outras pessoas já viram também. Ah, Eu então nunca confirmou vi. que realmente ela não era. tava lelé. Não, ela não. Ela era narcisista, mas em outro aspecto. Mas nesse aí ela tava sendo verdadeira, entendeu? E Ah, ela. não, a mediunidade, pelo que eu É, sei, ó, esse dirigente que vai vir aqui conversar com a gente, então fica ligado aí nos próximos, ele vai explicar. Eu já conheço isso daí, que a mediunidade independe de caráter. caráter. Depende. Qualquer um pode vir Então, com essa e ela, maldição. e ela via esse médico procurando lá antigamente nas fotos de. Sabe aquelas personalidades que aqui Sei, fundou fundou fulano. os primeiros médicos e era Exatamente, e ele. era ele. Era ele. Tá bom. Nunca vi. Ele eu nunca vi. Graças a Deus. Você só ouviu o Só vi. pessoal falando. Só que aí, tipo, chegava a hora de descanso, né? Todo lugar, gente, a gente também descansa. Enfermagem também descansa. Tá? Somos humanos, né? Né? Pra não sair do setor,
Então, assim, tinha uma maca, né, nesse setor, porque era bem aqueles cômodos antigos. Não sei se você já foi na Santa Casa. Já, Aquela construção sim. antiga, aqueles labirintos, era sala aqui, porta ali, aqueles negócios É tenebroso. tenebrosos. Então, você É. imagina aquilo à noite, Ai. entendeu? À noite. Ninguém fica circulando. Então, assim, para não sair do setor, a gente sempre remanejava. Assim, ó, então, você vai ter 1 hora de descanso. A gente encostava, às vezes, na sala. Cadeira, poltrona. Vamos encostar aqui um pouquinho. E tinha essa maca. Aí eu fui e falei assim, bom, gente, muito tentador, né? Vou encostar nessa maca mesmo, porque eu não aguento mais. Encostar. Ah, encostar que você diz é deitar. Deitar, Ah. cochilando. Aí isso fez assim, ó, no meu ouvido. Acorda! Dei um pulo, saí daquilo, fui parar lá no meio do postinho, pálida. Não falei nada. Fiquei quieta, falei, não, é um sonho, é um sonho, é um sonho. É um sonho, isso é um sonho. Isso não aconteceu, é um sonho. Tremia, Gritaram no seu ouvido, tremia. acorda. Acorda, e aquele sopro. Ah. Imagina você naquele cochilo, tipo assim, descansando, e aquele. Acorda! Meu, você sai correndo com o sapato na mão, Se procurando tiver, né? uma multidão, entendeu? Pra me ajuda. Mas eu não falei nada, fiquei quieta, caladinha, porque eu era muito nova lá. Se eu contasse isso pra alguém, essa menina né, nem chegou, já é louca, né? Então eu fiquei quieta, caladinha. Segurei aquilo pra mim e na minha cabeça era um sonho. É um sonho, Glaucia, é um sonho. Não esquece que é um sonho. Tá bom, é um sonho, mas nunca mais. Passou umas, sei lá, umas 2 semanas, uma colega, lembro até hoje, também. Ela falou assim: ai, nossa, não tô aguentando, acho que eu vou encostar naquela maca também. Eu falei: ah, vai. Aí eu não tô afim, não, eu vou ficar aqui nessa escada, nessa poltrona aqui da frente mesmo, aqui tá ótimo. Ah, hoje não tô afim de ir lá, não. Pode ir. Pensei, não vou falar nada, porque se eu falar alguma coisa, ela vai ficar com medo. Ela tá muito cansada, tadinha. Deixa, né? Quem sabe comigo foi um sonho, quem Às sabe vezes, se você fala, você pode até induzir a a pessoa. pessoa. É. Fiquei quietinha, caladinha. Tô lá nas poltronas, lá na. De repente vem ela correndo, pálida, desesperada, sentou. Eu, tudo bem? Ela, tudo. Começou a contar o que aconteceu. A mesma coisa. Aquele sopro no ouvido dela e acorda! E gritou. E gritou. Ela, mais que depressa, saiu correndo. Ela falou assim: tô acreditando que aconteceu isso comigo, é verdade. Eu falei assim: olha. Eu acredito em você. Ela, mentira, você tá debochando de mim. Eu falei, não, eu acredito. Sabe por quê? Já aconteceu comigo. As 2 semanas atrás que eu fui lá, aconteceu a mesma coisa. Ela, sério? Eu falei, é. E por que você não falou nada? Eu falei, porque eu fiquei com medo de falar. Como eu sou nova aqui, ninguém ia acreditar em mim. Achar que eu tava já inventando coisa, porque o povo aqui é cheio de história dentro dessa Santa Casa. Eu falei, você acha que eu ia falar? Agora, já que aconteceu com você Agora eu também. posso falar, né? Meu, mas é horrível, horrível. A sensação é desesperador. Nossa, enfim, aconteceu comigo. Quer dizer, não era um sonho. Comigo, não era um Não, não sonho. era. Se Mas aconteceu com, né? mas assim, na minha cabeça eu tinha colocado como sonho pra não alimentar nenhuma doideira, né? Paranoia, né? Paranoia, né? Mas aconteceu com ela também. Então, histórias Ai, meu Deus do céu. cabulosas. Cabulosa. Então, assim, disso que, né, esses 2 episódios, assim, desse sopro, que isso foi muito real, E do Doutor do Espírito, doutor, né, e aquela, né, a intuição lá, não sei se é chamada de intuição, do né, 211. é. Mas, Fora o assim, tiozinho que você viu é, sentado na poltrona. então, mas, assim, isso você ouve, assim, na madrugada, você ouve histórias, assim, direto, O né, que de você ouviu que te colegas. deixou com medo? Essa eu fiquei com medo, mas não aconteceu comigo. Ah, Aconteceu com uma pessoa, uma colega que trabalha comigo. Ela estava lá onde eu trabalho, na instituição, tem tipo um setor que só funciona de dia. Recebe os pacientes para pré-operatório. Prepara o paciente para subir para o centro cirúrgico. Então a gente chama de SPO ali. É tipo uma sala que tem as macas, descansa. É um setor que fica fechado à noite. E o postinho também fica.
Aí só que tem que passar ronda, você tem que passar uma visita pra ver se não tem luz acesa, porque às vezes o pessoal deixa o ar-condicionado ligado. Aí ela passou, tá, olhou tudo, tudo certo. Aí quando ela chegou no balcão, tinha uma moça. Não, ela relatando, eu não vi isso. Tinha uma moça encostada no balcão. Ela, como é um setor que fica fechado, ela falou assim: "Ó, boa noite, né? A senhora tá precisando de alguma coisa?" A moça virou pra ela e falou: "Não, eu quero que você vá aqui no banheiro e vê o que que eu fiz com ele. Vem aqui no banheiro pra você ver o que que eu fiz com ele." Desse jeito. A mulher A falando? mulher falando pra ela, E ela tava sozinha. sozinha. Ela Ah, falou assim: "Que banheiro?" "Aqui, aqui nesse banheiro. Vem aqui pra você ver o que eu fiz com ele." Aí ela ficou olhando, achou estranho. Ela falou que era uma expressão, eh, assim, tão sofrida, tão pesada, tão dessa mulher. dessa mulher, assim, sabe. Ela com medo, ela falou assim: "Não, eu não vou com a senhora. Eu vou chamar alguém e a gente vai ver o que aconteceu. A senhora espera aqui." A sorte dela, o que que é? Que a escada é bem pertinho do postinho. Ela já desceu a escada pra chamar alguém, porque ela ficou com medo. Era uma pessoa aparentemente agitada, uma expressão forte, assim, estranha, né. Hum. Ela desceu pra chamar alguém. Quando ela chamou e voltou, não tinha ninguém. Ela voltou Quarto. com alguém. Ela voltou. Mas ela foi no olhar no banheiro pra ver o que que ela tinha Então, feito com. lógico que não. Só Ah, eu iria. ela ficou Na ela hora. ficou com tanto medo, ela ficou com muito medo, porque, assim, a Ah. expressão era muito pesada. E, assim, o jeito: "Vem aqui pra você ver o que eu fiz com ele lá no banheiro." A pessoa fala isso pra você de madrugada, num postinho de enfermagem que tá tudo fechado. Que banheiro? Tipo assim, É, eu não consigo imaginar, não. Acho que eu também sairia correndo, viu? ninguém, você acha que Ninguém ia alguém, ficar. ninguém vai acompanhar a pessoa, vai: "Vamos lá que eu vou, vamos lá que eu vou." Eu não Não, não vou, tem homem pra isso, né? eu não vou. Falo: "Não, então espera aí, que aí que eu vou chamar alguém, ó, vou chamar alguém, imagina." Não vou. Então assim, ela voltou, não tinha ninguém lá. Olhou todos os cômodos, olhou o banheiro, olhou o postinho, tudo fechado. Meu Deus. Aí vai procurar na câmera Apareceu a de mulher? segurança. Não, só Ela tá falando apareceu ela sozinha. sozinha Ai, meu no Deus do postinho. céu. Entendeu? Isso acontece, gente. Acontece. Eu sei porque, assim, já aconteceu próximo de mim, esse tipo de coisa. Procura porque, assim, é estranho, como que tem uma pessoa vagando pelo hospital? Como que ela Primeiro porque entrou você tem aqui, que né? saber, porque se tá no setor fechado, a pessoa te chama pra ir lá no Passa por banheiro. uma portaria, passa por uma segurança. Uma pessoa que você Não nunca pode, viu, não é nunca viu, não é paciente. paciente. Você não pode deixar passar por, não, tem que procurar pra saber. Vamos puxar as câmeras de segurança, vai, o segurança procura nas câmeras, aí vê ela lá no postinho, pra escada. Aí só ela fazendo assim, Na calma, câmera, na só. câmera, calma, né, no por calma. Mas só ela. Que loucura. Mas por experiência minhas que eu vivenciei, é, não é bom não, dá medo. Mais alguma que você ficou sabendo aí? Foi mais assustadora? Acho que no momento agora, não. Já fechou? O Tá. que te levou nessa profissão? Eu gosto de cuidar de pessoas, de gente, gosto de gente. Quando a minha mãe precisou também, eu fiquei muito tempo com ela, cuidando, fiquei 3 meses cuidando dela dentro de um hospital. Eu não tinha noção de enfermagem, não tinha nada, não imaginava como que era. E ali, como era enfermaria, então tinha muitos leitos no mesmo, né, muitas pessoas no mesmo quarto, e às vezes não tinha assistência para todo mundo, porque não dá conta, principalmente no hospital público. Minha mãe ficou no hospital público. Era 5 leitos que tinha dentro do quarto. Uma técnica para todo mundo. Aí alguém, tipo assim, chegava lá a comida. Tem pessoas que se você não pôr na boca, ela não vai comer. Aquilo vai ficar lá. Nem sempre a enfermagem tem tempo pra encostar lá e ficar. Vamos, fulano. Vamos um pouquinho. Aí, como eu tava ali dia e noite, eu comecei a fazer isso. Aí você transformou isso em Aí oportunidade para a foi, profissão. Legal, foi. bacana. É. Isso E também depois a minha mostra. mãe veio a falecer, aí calma, Glauco. Aí você fica meio que tipo assim, né, preciso dar uma direção na minha vida, fazer alguma coisa útil. O que que eu posso fazer útil para poder
Tá certo que hoje eu ganho a minha vida com isso. A enfermagem também, porque eu preciso também. Todo mundo precisa de dinheiro para É trabalhar. lógico. Mas assim, eu digo assim, tem tantas coisas que você pode fazer na vida para É ganhar por isso que eu dinheiro. falei, se você usou a sua empatia, a experiência que É, você tem para transformar isso em profissão. Você em também precisa profissão viver, né? também. Né? E para ganhar dinheiro tem um Não monte de existe coisa. almoço grátis. Existe. Você tem um monte de coisa para fazer na vida para ganhar dinheiro. Eu adoro fazer um monte de outras coisas. Gosto de fazer unha, sabe? Gosto de mexer com um monte de coisa. Mas eu optei pela enfermagem porque eu gosto da rotina de hospital. É cansativo? É cansativo, mas eu gosto. Eu gosto de pegar, às vezes, um paciente pra você cuidar, que ele tá lá na reabilitação, e depois você vê ele bem, sabe? Tem paciente, desde 2015, que eu cuidei dele em 2015, até hoje, ele vem me trazer lembrancinha de Natal e É aniversário. gostoso, né? É É gostoso trabalhar nesse setor maravilhoso. de saúde. É maravilhoso. Ele nunca esqueceu. Ele vem, nossa, ele me procura até hoje. A gratidão é, Sabe? Assim, é muito legal, é muito bom. a Então, gratidão é eterna. É muito legal eterna. mesmo, realmente. Às Tem vezes, razão. uma atenção que você dá, não é só o cuidado de obrigação que você tem ali, né? Os protocolos que você tem que Você tá ter lidando com um ser humano. com o ser Você humano. tem que conversar, você tem que Interagir. interagir. Você não pode tratar ele como se fosse um objeto ou um mero produto, né? Um ser humano. Eu trato como eu gostaria de ser tratado, né? Eu Exatamente. sempre tratei os pacientes assim. Como você vê um familiar, quer que um familiar seu seja bem tratado, da mesma forma. Legal, e É você isso. transforma isso em profissão bacana. Gosto, né? Muito legal. Gosto, tá Mais bom. alguma coisa que você queira passar, alguma informação? Alguns Não, cuidados com higiene que você já viu virar ferida? Quer dizer, a falta de higiene. falta de higiene. Ah, tem tantas Ou coisas. o excesso também, né? Tem de tudo, né? Infelizmente, tem pessoas que não gostam de tomar banho, gente. Pessoas que chegam lá, sabe, doente, internar. E fedida. Gente, não gosta de tomar banho. Você vê crosta assim nas costas, nos braços, nos pés. É assim. É mais idosos ou não tem Não, idade? nem sempre, viu? Não tem Não tem, idade. não. Tem, às vezes, pessoas assim mesmo que não gostam mesmo. Às vezes tem o acompanhante que tá acompanhando, às vezes a mãe que tá lá internada. Você olha e fala: Meu Deus, você entra no quarto, o negócio tá tenso. A pessoa, pura falta de higiene. Aí você olha a paciente, tadinha. E tá, eu cuido da minha mãe em casa. Sabe, assim, então cuidado principalmente com idoso mesmo, né? Higiene é primordial. Questão mesmo de saúde, porque às vezes uma coisinha, um pelo encravado, com falta de higiene pode transformar numa ferida. E isso infeccionar, isso pode dar sepse também? Então, Pode, né? Cair na corrente sanguínea. com certeza. Mas você acha que essas pessoas não tomam banho porque não gostam ou porque não têm condições? O hospital que eu trabalho, tem as pessoas que vão lá têm condições. Porque não é hospital público. É um hospital Ah, tá, particular. tá. É particular. E mesmo assim estão E é, sujas. tipo, é pessoas de poder aquisitivo. E sujas? E suja. E tem, viu? Eu E acredito que isso tem. seja algum transtorno psicológico, sei lá. Eu não sei uma explicação, não. Que são pessoas de poder aquisitivo, pessoas com instrução. E você vê a Falta questão de higiene. higiene é triste. É, Já pegou cada caso, assim. eu já vi casos que teve amigos meus que teve que amputar alguns dedos do pé por conta de Então, frieira. Cara, que pé, loucura, por causa de frieira. pé é idoso, então, às vezes um corte de unha, sabe, errado, ou então deixa aquela unha crescer e aquilo vai igual uma curva, né? Igual uma Ah, você águia, tá assim, falando unha encravada? sabe? Existe bastante casos assim, É. né? Ou então corta, né? Ela cresce e ela vai virando, né? Pra dentro. Meu, é triste. Tem pessoas que perdem, às vezes. Tem que amputar. O dedo do pé. Até o pé, né? Dependendo da infecção. Se deixar. Alguma recomendação aí pras pessoas, além de tomar banho? Toma água. Toma água, que se tomar água, você vai fazer É. muito xixi, você não vai ter tempo de cuidar da vida de ninguém, você vai cuidar da sua. Vai estar o tempo todo fazendo xixi, né? Ai, meu Deus do céu, tá bom, vai. É isso aí, pessoal. Então, se você gostou desse bate-papo descontrolado,
curte, compartilha, incentiva o nosso trabalho. E quem precisar dos cuidados da Gláucia também, eu vou deixar o meu Sim. telefone e não o dela. Aí você entra em contato comigo e eu passo para ela, se você tiver disponibilidade, se bem que nessa área você tá bem ocupada, né? Por enquanto eu tô bem. Mas assim, Atarefada, mas sempre aparece, sempre né? aparece, né? Um tempinho, né? Então, Coisa. já sabe. Só ligar no telefone ou entrar em contato pelo e-mail que vai estar aparecendo aqui embaixo. E a gente pode, não só a Gláucia, como no nosso grupo, nós temos várias enfermeiras também. Você pode estar entrando em contato aqui no grupo Fluir da Vida Oficial e a gente pode estar passando as informações para vocês, tudo que você precisa está aqui. Forte abraço, obrigado, Gláucia, Obrigado. pela sua presença, obrigado pelo bate-papo descontrolado, onde não temos Imagina! papa na língua, Não. embora eu já falei que eu não sei o que significa essa expressão, nem ditado popular, mas aqui a gente não tem freio, né? Não tem freio. Não tem freio, aqui a gente fala Fala o que mesmo e der na sem telha. censura, é isso aí. Cuidado, proibido para menores. Alguns são. Muito obrigado, Gláucia. Até a próxima, Até a então. próxima. Acumula mais conversas aí, mais histórias pra olha, gente, ouve. Porque esse papo sobrenatural aí eu curto bastante, eu gosto muito. Vou colher algumas Então, coisas. colhe lá, algumas com os informações colegas. e na próxima você vem aqui. Forte abraço. Certo.